Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso de número 40. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso de número 40. Queridos, nós estamos com algumas ausências de algumas lideranças, mas são todos avisados. O irmão Felipe está trabalhando, o irmão José está trabalhando, o irmão Anderson teve que se ausentar por causa da Malu. A Malu está com dengue e como eles estão com uma criança pequena, é um pouco complicado. Mas todos estão debaixo de bênção. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, verso de número 40, diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de uma hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e o tocou na borda do seu manto. Imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: Alguém me tocou, pois sei que de mim saiu o poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: Filha, a sua fé curou você. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: A tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tocou pela mão e disse: Menina, levanta-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer, pois os pais ficaram maravilhados. Mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Amém. Querido, essa talvez é uma das histórias mais pregadas e com mais significado que a Bíblia tem. Nós lemos apenas 16 versículos e nós vamos ver uma vasta história, com um contexto histórico gigantesco, com uma pauta teológica importante para nós darmos atenção. A Bíblia vai dizer que Jesus não voltava de qualquer viagem. A Bíblia vai dizer que Jesus estava voltando
da cidade dos deixa eu ver aqui, Gerazenos ou Gardarenos, de acordo com a tradução da Bíblia, mas mais conhecida como a cidade de Gerazenos, aonde o Senhor Jesus encontrou um homem possesso de demônios que vivia há dias, meses, não se relata o tempo, dentro de um cemitério, se cortando. Ele estava ali se mutilando porque tinha legiões de demônio possuindo o corpo dele. A história vai dizer que aquele homem já não vestia mais roupas, ele andava nu e todo mundo tinha medo dele, porque qualquer corrente que estavam tentando colocar para prendê-lo, ele arrebentava. A Bíblia diz que Jesus, ele mal entra na cidade, aquele homem já vem gritando e perguntando para ele o que ele está fazendo ali, porque ainda não era chegada a hora deles. Nós entendemos a história. Jesus expulsa os demônios, permite que eles entram dentro da manada de porcos, os porcos se precipitam no mar, e a cidade toda começa a olhar Jesus de uma forma diferente. Maravilhada? Não, muito pelo contrário, com raiva e ódio, querendo matar Jesus, porque Jesus trouxe à tona o pecado que eles escondiam. Judeu nenhum poderia ter uma manada de porco, judeu nenhum podia cultivar porco, porque porco é um animal impuro. Eles estavam cultivando e vendendo para os romanos, em troca do dinheiro, e visando apenas o dinheiro. Eles estavam desrespeitando até o momento a lei mosaica. Eles optaram por tentar tirar Jesus de dentro da cidade, ou quase o mataram lá, porque eles estavam presos àquilo que dava lucro para eles. A partir do momento que não tinha mais porco, eles iam vender o quê? Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, estamos num ambiente de culto, estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz para fazer no ambiente de igreja, mas dentro de nós existe muita coisa escondida. E quando Jesus chega, querido, não tem como esconder aquilo que nós não queremos revelar, não tem como mais. A Bíblia diz que Jesus é a própria luz, ele não é uma luz, ele é a própria luz. A Bíblia vai dizer que não vai existir sol na Nova Canaã, porque não é necessário, porque a glória de Deus vai iluminar tudo. Não é necessário outra luz a não ser ele. Diante disso, Jesus pega o barco e volta para o outro lado do lago da Galileia. Chegando ali, a Bíblia vai dizer que uma multidão o comprimia. Existem poucas vezes na Bíblia que é contada a multidão. Não se contava muito, não se fazia censo, não era da cultura judaica isso. Mas as vezes que fora contado as pessoas que seguiam Jesus, a menor delas eram 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. E quando nós falamos crianças, não se contavam homens até os seus 16 anos também. E nós estamos falando de uma cultura onde se tinha muitos filhos. Então, quando se fala de 5.000 homens, você pode colocar de 25 a 30 mil pessoas comprimindo Jesus em qualquer lugar que ele fosse. Jesus não conseguia entrar num shopping center, ele não conseguia tomar uma casquinha do McDonald's sem que as pessoas o comprimiam. Não tinha essa história. A partir do momento que Jesus começou o seu ministério e os milagres e prodígios começaram e continuaram acompanhando, Jesus já não andava mais tranquilamente. Jesus não conseguia mais. A Bíblia vai dizer que Jesus desce no porto, em um dos portos mais conhecidos da Galileia, porque era o mesmo porto que Jesus tinha encontrado Levi poucos anos antes, cobrando imposto. No mesmo porto que Jesus encontrou Pedro, Tiago e João pescando. No mesmo lugar aonde Jesus fez a pesca maravilhosa, aonde Jesus andou sobre as águas, aonde Jesus acalmou a tempestade, era nesse mesmo lugar que a multidão estava esperando Jesus. Jesus desce do barco e começa a caminhar para onde ninguém sabe, porque até então aquele homem chamado Jairo não tinha encontrado Jesus. A Bíblia diz que Jesus começou a caminhar, a adentrar a cidade. Um homem, um chefe da sinagoga,
um dos homens mais importantes de Anás ou de Caifás, e encontra Jesus e diz: olha, vai lá em casa, porque a minha filha já está quase morta. Olhando para esse cenário, nós vemos o total desespero daquele homem, porque Anás, um dos chefes de Anás ou Caifás, ele não cria que Jesus era o Senhor, ele não acreditava que Jesus era o mestre. Ele vai recorrer à sua última esperança. Ele já tinha recorrido a médico, com certeza aos sacerdotes da sinagoga, mas num ato de total desespero ele recorre a Jesus. A Bíblia diz que Jesus começa a caminhar para a casa dele. Eu não sei se é longe ou se era perto, mas com uma multidão apertando, tudo se transforma um pouco mais complicado. Se você for andar 25 de março hoje, ela não tem mais que 500 metros. Seria uma caminhada muito tranquila, rápida. Muito menos de 5 minutos você faria. Porém, você nunca encontra aquela rua vazia. E tudo isso atrapalha o seu trajeto. Jesus estava tentando desvencilhar a multidão. Tudo bem que Jesus tinha os seus seguidores. Quantos discípulos Jesus tinha? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, quantos discípulos Jesus tinha? Quantos Jesus tinha? Muito mais, querido. A Bíblia vai dizer que cada discípulo tinha 12 discípulos. A Bíblia vai dizer que quando Jesus é levado ao céu, tinha 500 discípulos de Jesus. A gente fala 12 porque é os que são mais conhecidos, mas tinha muito mais discípulo do que apenas 12. Mesmo assim, tentando fazer um cordão, Jesus ainda era comprimido. Porque você imagina, querido, uma multidão tentando acessar, tocar, conversar. Todos queriam fazer isso. Mesmo que os discípulos fizessem um grande cordão, não seria capaz de segurar a multidão. Porque existe algo que se chama senso coletivo. E todo mundo tem isso muito bem desenhado em sua cabeça. A partir do momento que você está no meio de uma multidão e alguém tentar apertar, o seu senso coletivo é ativado e você tenta apertar também. É a mesma coisa que entrar num estádio, sair o gol e você não comemorar. É impossível, por causa do senso coletivo. E aí a gente tem um demônio no livro de Apocalipse chamado Súcubus, que trabalha no senso coletivo. Sabe, a normalização de tudo, todo mundo faz, eu faço também. Todo mundo fuma, eu fumo também. Todo mundo bebe, eu bebo também. Todo mundo se prostitui, eu prostituo também. E é um demônio solto nos últimos dias, os nossos dias, que trabalha no senso coletivo e tenta arrastar a multidão. A maior mentira dos nossos dias é: a voz do povo é a voz de Deus. Você já percebeu que nunca uma multidão esteve certa? A multidão dizia: solte Barrabás. A multidão dizia: mata Martim Lutero. A multidão dizia: João Calvino deve ser enforcado. A multidão dizia: apedreja Estevão. A multidão dizia: precisa crucificar Pedro. Nunca uma multidão estava certa. E aí é um problema de muitos cristãos, porque ele quer andar no meio da multidão. Ele não quer ser o diferente, ele quer ser o igual. Ele não quer padecer por nada, ele não quer ser encontrado no meio da multidão como um cristão. Isso não é de hoje. Pedro também tinha a mesma dificuldade. Pedro, quando foi ver o que estavam fazendo com Jesus, uma mulher, uma copeira, olha para ele e diz: você se parece com Cristo, você é um deles.
Ele sai negando Jesus de tudo quanto é forma. Aí de repente o galo canta, às 3 da manhã chega, os olhares de Jesus e o olhar de Pedro se cruzam. Jesus já sendo esbofeteado, cai ao chão no mesmo momento em que Pedro está se rastejando ao chão e tentando chegar para fora da sinagoga. E Pedro se lembra: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Às vezes a gente quer fugir da multidão, a gente quer se misturar à multidão para não parecer que nós somos o diferente, sendo que Jesus não nos chamou para ser igual. Se Jesus nos chamasse para ser igual, nós estaríamos no mundo e não aqui dentro. Se Jesus nos chamasse para ser igual, irmão, essa hora, talvez eu poderia estar jogando uma bola, deitado, tomando um café, fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou em cima de um altar, porque o Senhor me chamou para ser diferente. Mas tem suas peculiaridades ser diferente. Ser diferente, estando no meio de uma multidão, não é legal. Porque você pode ser atacado, você pode ser caluniado, você pode ser atingido, você pode ser um monte de coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, Ele não te chamou para ser igual a todo mundo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, fala: meu irmão, pare com a besteira de tentar ser igual a esse mundo. Quando Paulo disse: me fiz de louco para ganhar os loucos, ele estava dizendo sobre a filosofia grega, que para um filósofo, quem não fosse filósofo era louco. Era só isso que Paulo estava dizendo. Jesus nunca te chamou para ser igual. Se você é igual, tem alguma coisa de estranha. E nessa multidão que comprimia, a Bíblia vai explicar no livro de Marcos, capítulo de número 9, se não me falha a memória, entra-se no cenário uma outra mulher, que no livro de Marcos vai dizer que ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Segundo a lei judaica, essa mulher ela já não tinha mais marido, ela não tinha mais família e ela não morava mais numa casa, porque ela não poderia estar junto com nenhum judeu, porque ela era impura. Essa mulher, ela estava no estado de menstruação 12 anos seguidos. Você imagina o amor de pessoa que era essa mulher. Imagina uma TPM de 12 anos. Talvez, mesmo se a lei judaica dissesse que era para ficar, o marido tinha ido embora. 12 anos sangrando seguidos, sem parar. Eu não sei como essa mulher ainda estava viva. Primeiro que ela já estava acometida de uma anemia terrível, você pode ter certeza disso. Porque perder sangue 12 anos, ninguém estaria com o seu corpo em são. O ferro, os níveis de ferro do corpo dessa mulher já tinham ido a zero. Essa mulher não veio se rastejando para ficar bonitinha na história. Ela veio se rastejando porque mal ela conseguia ficar de pé. Essa mulher já não tinha mais ninguém por ela. Ela ouve que Jesus está passando e ela diz: olha, se tão somente eu tocar. Essa expressão deixa claro que essa mulher, ela se torna uma seguidora de Jesus. Por quê? Marcos vai escrever o seu evangelho 20 anos depois que Jesus tinha morrido. E ninguém estava com essa mulher antes dela tocar, para saber que ela pensou que se tão somente eu tocar, ela continua a sua vida com Cristo. Ela já não tinha mais nada e ela segue Jesus. Ela pensa: olha, se tão somente eu tocar, então ela vai. Uma multidão o comprimia. E não é que ela achou mais fácil ia ser ir de pé, mas ela não tinha mais força. E contando que era uma multidão, você nota que Jesus estava andando muito devagar. Ele conseguia ser alcançado por qualquer pessoa. Aquela mulher toca na orla do seu manto. E deixa eu dizer algo:
segundo a lei mosaica, ela fez a pior coisa que uma mulher poderia fazer. A orla do manto de um sacerdote significava a bênção, a unção do Senhor sobre a sua cabeça. Na orla do manto se arrastava o tzitzim, que era 2 cordas amarradas à sua volta, que davam-se 10 nó para que o sacerdote nunca esquecesse os 10 mandamentos que Deus tinha ordenado para Moisés. Aquele homem também levava junto da sua cintura, como ele não estava orando, ele amarrava o seu talit. Talit era o pano, o véu que o homem se cobria para entrar na presença de Deus. Aquela mulher, ela rompe toda e qualquer religiosidade. Aquela mulher, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada, porque uma transferência de unção ali aconteceria. E deixa eu te dizer uma coisa, antes que Cristo morra, todas as enfermidades, todas as maldições eram mais fortes que qualquer homem. Nenhum homem conseguia dizer, sai enfermidade, porque a enfermidade ainda não tinha sido vencida. Nenhum homem conseguia dizer, olha, agora você vai ser curada. Não, nenhum homem conseguia, porque a cura ainda não tinha vencido a enfermidade. Aquela mulher toca e Jesus para. Querido, quando Jesus para, a mente de Jairo vai a 1000 por hora. Jesus quer saber quem tocou. Vendo que ninguém se apresentava, Pedro disse, Senhor, como você está dizendo se alguém te tocou, se a multidão te comprime? Aí Jesus disse, não, mas alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Ele sentiu o toque. Todo mundo tocava em Jesus, todo mundo esbarrava em Jesus, e aquela mulher não fez nada de diferente no toque. Ela não tocou de uma maneira diferente, com 3 dedos, com 2 dedos, com o dedão, não. Ela esbarrou como todo mundo estava esbarrando. Só que ela tinha fé, e a fé dela moveu a virtude de Cristo em favor dela. Aquela mulher para contar a história, só que Jairo está desesperado. Aquela mulher conta a história, ela termina de contar a história, Jesus diz, vai em paz. E ela foi? Não, ela fica com Jesus. Porque uma vez que você encontra Ele, querido, você entende que não existe nenhum outro lugar. Quem abandona Jesus nunca pode falar que abandonou Jesus, porque nunca encontrou. Segunda Pedro vai dizer que nós somos predestinados à salvação. O que é predestino? Nós temos um destino, uma opção de destino, uma opção de escolha, a qual Jesus morreu na cruz e nos deu para dar-nos salvação. Nós temos um destino para se seguir de salvação, porém o homem decide o que quer. Porém João Calvino vai escrever uma das suas teses em 1700, que ele vai dizer que o homem que encontra Cristo jamais abandona Ele. Abandona Ele quem não encontra Cristo. E aí entra no paradoxo da teologia sobre predestinação. Predestinação não é nada mais que você tem inúmeros caminhos para seguir, e Deus sabe de todos eles. Deus conhece o final de todos os caminhos que você pode escolher. Mas Ele te diz, Deuteronômio capítulo de número 30, olha, eu coloco o céu e a terra de testemunhas contra você, que eu ponho a bênção e a maldição. Eu, no seu lugar, escolho a bênção, mas é a sua escolha. Ele sabe o final de todos os caminhos que você pode tomar, mas Ele coloca a bênção na sua frente, dizendo, escolhe a bênção. A Bíblia vai dizer que aquela mulher para contar a história, segue Jesus. Jairo desesperadamente recebe uma notícia, dizendo, para de incomodar o mestre, ela já morreu. Eu já ouvi uma asneira tão grande numa pregação, que o nome da menina era Talita. Por isso que Jesus disse, Talita cumi. É terrível isso, né? Tem cada uma. Talita cumi significa, menina, sai das profundezas e levanta. Sair das profundezas, sabe por quê? Porque Jesus não tinha morrido, aquela menina estava no inferno. Ela não estava no céu.
Aquele espírito não estava no céu, aquele espírito estava no inferno. Até então, ao contrário do que alguns teólogos dizem, não é que o inferno não é constituído, o inferno está fechado. Jesus chega na casa, olha para Jairo, tira todo mundo. Agora eu vou fazer a menina levantar. A palavra, a voz de Jesus chega no inferno, procura o espírito daquela menina e diz: vamos, não é sua hora ainda. Aquela menina levanta. E aqui eu começo a pregar, depois que você entendeu todo o contexto. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Existe algo nesse texto que nós não reparamos facilmente. Existe algo nesse contexto inteiro que nós não vemos facilmente. E para isso, vem cá, Bruninho, vem cá, filho, vem cá. Vou pegar o Bruninho para me ajudar. Você vai esbarrar em mim, tá? Mas dá um encontrão mesmo. Tá bom? Imagina a multidão. Pode vir, filho. Vem esbarrar em mim. Isso. Agora pode voltar para o teclado. O que eu derrubei? Por que eu derrubei chá? Não. Porque dentro do copo tinha chá. Se tivesse café, eu tinha derrubado café. Sabe qual que é o problema? Às vezes, no meio de uma situação, nós nos revelamos quando esbarram na gente. O que está dentro de nós só sai no momento de dificuldade, no meio de um encontrão. A Bíblia vai dizer que Jesus estava sendo comprimido. Mas o que saiu dele? Virtude. Quando você está sendo apertado, o que está saindo de você? Quando você é amassado, o que sai de você? Querido, a situação era insuportável para Jesus. Todo mundo esbarrando, machucando ele, puxando. Você consegue entender isso? Todo mundo tentando trazer. Obrigado, benção. Todo mundo tentando. Eu não suporto ficar com a minha mão suja. Todo mundo tentando que algo acontecesse. Não quer dizer que as pessoas estavam na intenção errada. Não quer dizer isso. Não quer dizer que as pessoas estavam de forma errada. Elas estavam querendo o melhor para elas, mas muitas das vezes você está fazendo a sua missão, fazendo o que Deus colocou no seu caminho, seguindo para o seu destino, mas a multidão de forma, não de forma errada, mas de forma afoita, começa a esbarrar em você e te machucar. E aí é o ponto. O que você transborda quando esbarram em você? Porque no momento de transbordo, não quer dizer que transbordou naquele dia, naquele momento. Nós estamos vendo uma situação no Rio Grande do Sul, uma calamidade muito grande. Eu estou acompanhando o meu pastor, foi para lá, o apóstolo Igor foi para lá. E a gente estava se falando um pouco ontem, e sim, é verdade, a dificuldade é de chegar a doação lá. É verdade que a Polícia Federal está interrompendo os caminhões no meio da estrada. É verdade que o crivo da Defesa Civil está muito mais afinco para que as doações cheguem às pessoas. Nunca se viu isso antes, mas você não pode chegar lá com uma cesta básica e dar para alguém, não. Tem que passar primeiro pela Defesa Civil. Porque a ideia não é melhorar, a ideia é piorar. Você só depende do Estado quando você entende que a única saída é o Estado. E é isso que eles estão tentando fazer.
que saia da mão do Estado para você, e não da mão de alguém que veio de São Paulo para te entregar, não. Senão vai ser aquela chamada o povo pelo povo, e o povo pelo povo não dá voto. E a gente está vendo essa calamidade, e deixa eu te dizer uma coisa, não aconteceu uma chuva e fez tudo isso. Está chovendo fora da média desde setembro. Ninguém transborda de um dia para o outro. Ninguém transborda no primeiro esbarrão. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Jesus desce do barco. Você acha que ninguém atrapalhou Jesus descer do barco? Lógico que atrapalhou. Não tinha cordão de isolamento, não tinha nada disso, querido. A gente está falando de 2000 anos atrás. Culturalmente, socialmente, as pessoas eram diferentes. Sabendo que dele podia vir alguma coisa. Você acha que não tinha cego, não tinha coxo naquele lugar? Você acha que não tinha endemoniado? Até leproso tinha na multidão, porque a Bíblia vai dizer que Jesus desce do monte, depois de fazer o grande sermão da montanha. Jesus desce no monte e encontra leprosos na beira do monte. E olha que lepra é uma doença altamente contagiosa. Então, na mesma multidão que pedia por milagre, muitos saíam doentes. Todo mundo tentava esbarrar, e aquilo não foi o primeiro encontrão que Jesus levou. Levou vários. Vários. Só que você imagina você tentando andar, e de repente alguém puxa a barra da sua calça. Querido, quase você vai para o chão. Porque atrapalha o seu trotar. O seu colocar um pé na frente do outro, isso atrapalha. Só que no momento que atrapalhou Jesus, há uma transferência de unção. Por isso que eu te digo, querido, tome muito cuidado. Quem ora, quem põe a mão, porque há transferência de unção. Às vezes, o que é ruim está muito mais forte do que o que é bom. E inverte o jogo. Os judeus acreditam nisso, irmão, piamente até hoje. Então, qual que era o medo daquela mulher? Eu vou tocar, a minha doença vai para ele, se ele me curar. Aquela mulher não tocou, ela esbarrou, ela puxou. Ela impediu Jesus de caminhar. Se põe no lugar daquela irritação. Você tentando ir socorrer uma pessoa, não conseguindo andar, e alguém ainda te puxa. Tem crente que endemonia na hora. Tem crente que endemonia se pegar um ônibus aqui na Sapopemba de manhã para ir para o Parque Dom Pedro. Já endemonia. Sabe o que saiu dele? Virtude. Poder. Por quê? Porque não tem como contaminar uma fonte de água facilmente. Porque a água que brota é sempre limpa. Você consegue contaminar facilmente um lago. Você consegue contaminar facilmente um rio, mas a fonte não. Porque para você contaminar a fonte, você tem que contaminar todas as nascentes. Caso contrário, toda a água que brota é limpa. Ele estava cheio. É até engraçado pensar nisso, que ele estava cheio de si mesmo. Sim. Mas na hora do esbarrão dele saiu o poder. E de você está saindo o quê? Deixa eu dizer uma coisa, querido. A Bíblia dá muitos exemplos disso. Quando o trigo é amassado, ele se torna farinha. Sim ou não? Quando a azeitona é amassada, se torna azeite. Sim ou não?
quando a uva é amassada, se torna vinho. Sim ou não? Mas o processo é o mesmo de todas elas. Precisa amassar para sair o que é melhor. Você faz alguma coisa com trigo sem ser amassado? Não. Não faz. Se faz até alguma coisa com azeitona e com a uva, mas com trigo você não faz. É impossível. Trigo com casca não serve para nada. Às vezes nós estamos num ambiente de milagre, nós estamos sendo conduzidos por Deus para um bom destino, nós estamos caminhando dentre as dificuldades até que bem, só que nós não conseguimos nos segurar. E querido, aí esbarrou, você quer sair para fora? Deixa eu te falar uma coisa, você vai voltar algumas casinhas. E eu tenho certeza que isso não será bom para a sua vida. Porque você está indo de encontro com o objetivo. Você está indo no caminho do objetivo. Se por causa de um esbarrão, um encontrão, o que vier para fora é seu, o caminho não te ensinou nada. Aí é necessário voltar do início. Voltar nem sempre é ruim, mas o problema é quando você já voltou mais de 10 vezes. Aí não há ser humano que aguente. Porque ficar retornando, querido, não é legal. Nós estamos num grande aprendizado e a Bíblia vai dizer que as aflições para nós, elas nos aproximam de Deus. É certo que a aflição é necessária para você ser salvo, porque sem aflição você não tem salvação. Porque você vai estar longe de Deus sem elas. O encontrão, o esbarrão é necessário. Até mesmo para você também se conhecer. As dificuldades fazem parte da nossa vida. Talvez as minhas dificuldades para você não é nada. Talvez você já passou. Talvez as suas para mim não é nada. Mas só sabe o nível da dificuldade quem está no meio do problema. Cada corpo reage de uma forma diferente àquilo que enfrenta. É igual uma doença. Tem gente que pega uma gripe, fica bem. Uma tossidinha aqui, uma espirro ali, está tudo bem. Agora as mulheres nunca entendem nós homens, só quando tem filho, que elas entendem o que é uma gripe para nós. Tem gente que reage de uma forma completamente diferente, natural, e não quer dizer que um é mais forte, o outro é mais forte. Isso não quer dizer nada. Isso só quer dizer que cada um sabe o tamanho da dificuldade que enfrenta. Só que a minha dificuldade não me dá o direito de sangrar em cima de ninguém. Não me dá. Ontem eu estava em casa, logo cedo, acho que umas 11 horas da manhã, um filho do cão veio me encher o saco. Poderia ter acabado com o meu final de semana inteiro. E eu poderia agora estar usando o altar para sangrar em cima de você. Só que se eu fizer isso, eu tenho inúmeros olhos que iriam me condenar.
mas que não estão se vendo se não estão fazendo isso. Você não tem o direito de sangrar em cima de mim só porque você não sobe num altar e pega o microfone. E eu não tenho o direito de sangrar em cima de mim só porque eu subo no altar e pego o microfone. Cada um dá aquilo que tem. Cada um transborda aquilo que tem. E quando chega o momento do transbordo, não quer dizer que é naquele momento que se encheu. Não. Se encheu muito antes. E aí está o problema. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, meu irmão, o que você tem colocado para dentro? Querido, se você só coloca porcaria para dentro, nada contra de verdade, porque é uma ferramenta que trabalha conforme aquele que está utilizando. Mas se você só coloca o WhatsApp, Instagram, Facebook, Netflix para dentro, no dia da aflição, no dia do aperto, você acha que vai sair o quê? Unção? Se você só coloca para dentro mágoa, ódio, rancor, você acha que no dia da aflição vai sair o quê para fora? Querido, muitos homicídios acontecem por causa disso. Você sabia? É que você não tem uma arma. Se você tivesse, a Bíblia vai dizer que por causa de um culto, um irmão matou o outro. Querido, o culto seria o lugar mais santo que tinha naquele momento. Seria a oferta para Deus. Os dois levou oferta. Mas não foi por causa daquela oferta. Quantas ofertas Caim já não estava se enchendo? Quantas vezes Deus já não tinha corrigido? Quantas vezes Caim já não viu a forma certa de fazer? Só que aquele dia foi a gota. E é tão engraçado que antes de cometer o homicídio, a minha e a sua Bíblia vai dizer que Deus olha para ele e diz: olha, querido, seu olhar está diferente. Guarda o seu coração antes que você faça uma besteira. Ele ouviu? Não. Ele saiu cego e matou Abel. Quando Deus foi atrás de Caim, ele disse: olha, o sangue de Abel clama por vingança. Por causa de um culto. Querido, não dá para entender um homicídio acontecendo por causa de um culto. Mas na verdade, quantos não acontecem por causa de culto? Você pode não matar fisicamente, mas por causa dos seus encontrões, quantas pessoas você já não matou dentro da igreja? Ah, mas eu também posso ter dia mal. Não, querido, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Da mesma forma que você não tem nada a ver com a minha. Você não tem nada a ver com os meus problemas para eu vir aqui vomitá-los em cima de você. E ninguém do seu lado tem a ver com os seus problemas para você ir lá e vomitar em cima deles. Nós somos uma comunidade de fé. Então a comunidade vai te ajudar a vencer. E não tem que suportar o seu jeitinho. Depois de algumas que nós passamos, eu particularmente não suporto mais infantilidade.
consigo. Eu não consigo. Porque eu já suportei muito. Só que chega uma hora que eu preciso se preocupar com o meu objetivo. E o seu esbarrão não pode atrapalhar o meu objetivo. Querido, nós precisamos entender que o que vai sair no dia mau é aquilo que nós nos alimentamos todos os dias. Querido, você não vai ver rebeliado lendo a Bíblia. Você não vai ver fofoqueiro lendo a Bíblia. Você não vai ver. E isso eu te asseguro, sabe por quê? Porque não é uma questão de ensinamento pastoral, é uma questão de Bíblia. Essa palavra aqui tem poder. Pode até começar a ler sendo fofoqueiro, mas no final, acabou. Porque o que muda é a palavra. Querido, no dia mau não vai ficar se lamentando, porque sabe que as nossas aflições têm um peso muito menor do que a glória que está por vir. Paulo vai dizer, você pode até ter um momento de desânimo, mas você nunca vai desistir. Você pode até estar perplexo, e tem situações que nós nos assustamos. Tem situação, querido, que a nossa maturidade precisa entender que nós não vamos resolver no momento. Senta, come uma macarronada, pega umas 2 Coca-Cola, toma elas inteiras, assiste um Silvio Santos e na segunda-feira resolve. Querido, tem que ter maturidade, tem hora que não adianta, querido. Tem hora que não adianta, querido, vou te dizer uma coisa. Posso até estar doente, mas fome eu não perco. Às vezes eu até pareço aquele meme. A conta 50 mil reais negativa. Cai 70 reais. Pizza, R$ 69,90. Vou comer a pizza. Eu não vou resolver mesmo. Pelo menos se preocupa à noite com a barriga cheia. Querido, tem hora que nós precisamos ser maduros. Ah, tem coisa que irrita, irmão. Tem muita coisa que irrita. Muita coisa. Muita. Tem muita coisa que irrita. Eu não consigo ficar com a mão suja. Se eu ficar com a mão suja, me irrita. Mas eu vou descontar em alguém? Não. A não ser que tenha sido você que sujou minha mão. Brincadeira. Mas, querido, o que você está colocando para dentro vai revelar como que vai ser seu dia da aflição. Por que nós chegamos em momentos de aflições e nós vemos uma igreja sem fé? Porque ela não está colocando fé para dentro. Querido, eu não oro por milagre quando eu preciso de milagre apenas. Eu oro por milagre continuamente. Porque na hora que eu precisar de milagre, eu já sei lidar com a situação. Eu não jejuo só quando eu estou passando problema. Não, querido, tem que jejuar continuamente. Porque na hora da aflição, você vai jejuar tranquilo. Você vai estar forte. Querido, eu não leio a Bíblia somente para pregar. Se eu leio a Bíblia para pregar, irmão, eu estou perdido. Não é assim. Você precisa ler a Bíblia continuamente. Olha, essa semana passada, acho que foi na quinta-feira, se não me falha a memória. Quinta-feira. Nós iniciamos no curso da teologia, leitura da Bíblia inteira em 3 meses. Querido, tem que gostar de ler a Bíblia, porque são quase 16 capítulos por dia. Tem que gostar de ler a Bíblia. É que eles não viram quando chega aí em Salmos. Pega o Salmo 119, que tem 173 versículos. A benção. Tem que gostar de ler, querido. Não adianta a gente buscar a Deus quando já emborcou o vaso. Não adianta.
nós temos que buscar continuamente, porque sabemos que da mesma forma que a fase ruim passa, a boa também passa. Por isso que Paulo fala, olha, eu sei ter, eu sei não ter. Eu sei dormir com fome e eu sei também comer os melhores banquetes. Eu sei ter frio, mas eu sei também ter os melhores cobertores. Eu sei dormir no relento, mas eu sei também dormir nas melhores casas. Querido, nós precisamos amadurecer, subir um degrau em maturidade. Porque roda gigante, querido, não é legal. Não é divertido. Chega num parque de diversão, enquanto está todo mundo indo em todos os brinquedos, fica 12 horas na roda gigante. Você vai ver se é divertido. Olha para o irmão que está do seu lado, que aí você bate nele, não em mim. Fala para ele, deve ser divertido. Você está a vida toda. Existem momentos que nós precisamos amadurecer em Deus. Existem momentos que nós precisamos progredir. Não é, querido, que a nossa vida é linda e maravilhosa, só que a maturidade vai alcançando níveis que talvez, se você imaginar os problemas, a gente vai indo. Por quê? Porque eu estou esperando Jesus voltar, querido. E se Ele voltar a qualquer hora, eu preciso estar pronto. Querido, eu não vou perder a minha salvação por causa de uma conta atrasada. Eu não vou perder minha salvação porque eu tenho ou eu não tenho. Eu não vou perder minha salvação, querido, por causa disso. Eu não vou perder minha salvação por causa de uma contenda. Querido, me tirar do sério é muito difícil. Não vou. Ontem, da mesma forma que o endemoniado veio, foi embora. Engraçado que está vindo toda semana o mesmo endemoniado. Eu estou quase expulsando ele do demônio, porque o capeta já deve estar cheio já. Querido, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você que está aqui dentro dessa igreja, deixa eu te contar uma novidade. Talvez você não goste, mas você vai ter problema aqui dentro. Aqui não é o céu, é o céu? Aqui não é o céu. Igreja tem problema. Tem. Normal. Ah, eu vou ficar em casa por causa disso. Na sua casa também tem problema. Eu duvido que a sua casa não tem problema. A minha tem dia, querido, que eu estou pegando o saco de lixo e descendo só para dar uma respirada. É o Quaquito no volume 50, é as cachorras chorando, é a pastora já doida, não sabe se dá comida para o Heitor ou se vai tomar banho, eu tentando trabalhar. E, querido, mas a gente vai lá, leva o saco de lixo, volta, pega o Heitor, desce, gosta de uma rua, vai para a rua comigo, deixa a pastora respirar também um pouco. E ontem eu estava conversando com a pastora, sabe o que eu percebi? Que fazia tempo que eu não fazia? O Senhor já está me fazendo sorrir de novo. Porque não tem um dia que eu não acorde, que eu olho para o berço que eu não dou risada. Não tem um dia que eu não vou pegar ele no colo, que eu vou brincar com ele, eu não dou risada. Querido, e agora que ele está com aqueles 2 dentes, ele quer mostrar os 2 dentes para todo mundo. Todo mundo. Não é que mudou a minha situação, mudou o meu amadurecimento. Eu estou percebendo que eu estou sorrindo de novo. Coisa que eu não fazia. Querido, felicidade é estado de espírito e não de dinheiro. Felicidade não quer dizer com o que você tem ou o que você não tem. Porque muitas das vezes você precisa perder para aprender isso. Se acontecer isso com você, bem-vindo ao time. Sabe, querido, Deus quer que mesmo no momento da aflição você exale o bom perfume. Querido, aquela mulher estava nos pés de Jesus, quebrando 1 ano do salário dela.
E sabe o que estava exalando? O desespero do amanhã? Não, estava exalando bom perfume. Ela parou aquela sala inteira, somente com um momento de adoração e de entrega. Mas ela estava quebrando o vaso, e daí? O vaso se reconstrói. Ela estava exalando Jesus. Está apertando, querido, mas começa a derramar o bom azeite. Ei, para fazer um bom azeite, precisa ter uma boa azeitona que nem você. Só que tem que esmagar, apertar, querido. É assim que se usar o nosso melhor. É na aflição, é no dia mau, é nos encontrões da vida, é nos esbarrar. Ah, mas não está saindo conforme o meu plano. Não saiu conforme o plano de Jesus. Ele estava indo para a casa de Jairo. Ei, querido, o Senhor está esperando nesse momento você começar a exalar e não reter, e não travar, e não ficar bravo, e não começar a julgar. Não, querido, o Senhor quer que você seja mais maleável. Sabe o que significa resiliência? Não é paciência. Resiliência é o ato de você conseguir expandir e voltar à sua forma original. Deus quer que você seja mais resiliente. Se adapte à situação. Se é para ser amassado, vamos ser amassados sorrindo, vamos ser amassados cantando, vamos ser amassados comemorando. Ei, Miriam começou a dançar e cantar. Não estava chegando na terra, não tinha chegado em Canaã, mas ela tinha atravessado o mar. Comece a agradecer ao Senhor nas bênçãos de cada dia, nas situações de cada dia. Ah, mas esbarrou, glória a Deus. Chegou o momento de eu exalar o meu perfume. Ei, querido, a vida não é fácil, mas Jesus não prometeu que ia ser fácil. Jesus prometeu que está conosco e não que ia ser fácil. Ele ia estar conosco até a consumação dos séculos. Ei, olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, fala: meu irmão, eu preciso do seu bom perfume. Por isso que vivemos em comunidade. É por isso que estamos aqui juntos. É por isso, é para um ajudar o outro. É para sorrirmos juntos. Se chorar, a gente chora comendo pizza, irmão, mas a gente está junto. A gente precisa começar a entender o que Cristo quer de nós. Ei, querido, lá fora precisa começar a exalar o nosso bom perfume que está sendo derramado aqui dentro. A vontade de entrar aqui não é somente por causa de um convite, mas é o cheiro. É o cheiro que faz vontade de querer entrar, de querer estar. Ei, querido, aí esbarrou. Ah, mas foi o irmão que esbarrou, tudo bem. É o momento de você abraçar ele. Ele só está precisando de um perfume. Por isso que ele esbarrou em você. Aquela mulher só estava precisando de um milagre. Por isso que ela esbarrou em Cristo. Você consegue entender isso? Feche seus olhos por um momento. Aleluia, Jesus. Oh, imanarabada cora barabas. Aleluia. O Senhor preparou hoje, esse dia, esse momento para você. Talvez você entrou imaginando qualquer outro tipo de palavra, talvez no início da palavra você imaginou qualquer outra coisa. Mas
O que o Senhor preparou para nós hoje é um tempo de exalar aquilo que nós estamos cheios. Querido, mas está doendo, tudo bem. Mas vai passar. É só para sair o verdadeiro azeite. É só para sair o melhor vinho. É só para sair a farinha. Mas me machucou. Tem que machucar. A semente só vira renovo se ela morre. Não é a semente viva que vai brotar uma árvore, é a semente morta. Pastor, mas eu estou sentindo o sufoco de todas as áreas. É normal. Você foi plantado. Quando nós somos plantados, a terra não está só em uma parte, a terra está em parte toda. Mas é pressão demais, pastor. É, querido. Jesus vai dizer, olha, esse mundo vai te fazer sofrer, mas seja feliz. Eu venci o mundo. Essa tradução é a que eu mais gosto. Porque bom ânimo parece uma coisa tão técnica. Mas seja feliz, não. Glória a Deus. O mundo vai te fazer sofrer, mas seja feliz. Eu venci o mundo. Ser feliz. Comemorar uma vitória que não é nossa. É dele. Nós não precisamos lutar contra o mundo já está vencido. Glória a Deus. Querido, mas nessa hora, você precisa se encher, porque como toda semana, essa não vai ser uma semana fácil, porque nós saímos daqui, os nossos problemas estão ali, eles nos esperando. E eu nem oro para que você não tenha problema, porque se eu orar para que você não tenha problema, você vai se distanciar de Cristo, porque são as aflições que nos aproximam dele. João Calvino tem uma citação que ele diz que se nós entendemos que as aflições nos aproximam de Cristo, nós aprenderemos a viver uma vida sem problema. Porque se a aflição aproxima de Cristo, ela não pode ser chamada de problema. É a melhor coisa que nós temos, são as aflições. Ei, só que nesse momento, é um momento para você dar uma respirada. É um momento de você sentir Deus, é um momento de você ser cheio.
momento agora, começa a entregar o seu melhor agora, aquilo que está dentro de você, aquilo que você precisa começar a derramar. O bom perfume. Se você quiser ficar de pé fixo, se você quiser sentar assim, se você quiser ajoelhar, ajoelha. Mas é um momento que o Senhor preparou para você. O momento que o Senhor preparou para você. Precioso como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus Oh Espírito Santo de Deus, receba, Senhor, o bom perfume. Receba o nosso melhor, Senhor, nessa manhã. Espírito Santo de Deus, começa a encher agora. Senhor meu Deus, meu Pai, a transbordar, Senhor meu Deus, meu Pai, para que os esbarrões dessa vida só nos tire aquilo que é de melhor e não o que é de pior. Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos ter o foco em Ti. Senhor meu Deus, meu Pai, começa, Senhor meu Pai, querido Santo, derramar o bom perfume. Senhor meu Deus, meu Pai, para que o mundo possa ver em nós, Senhor, para que o mundo possa sentir em nós, Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua presença. Oh, aleluia. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és santo. Eu encontrei Tu és maravilhoso, Jesus.
Senhor começa agora a avivar, Senhor. Começa, Senhor, meu Deus e meu Pai, a renovar aqueles que estão caídos, aqueles que estão tristes, aqueles, Senhor, meu Deus e meu Pai, que estão se sentindo fraco. Que o teu poder, Senhor, possa se fazer presente, Senhor, meu Deus e meu Pai, fortalecendo. Espírito Santo de Deus, que essa semana seja uma semana de bênção. E se houver algum imprevisto, que nós podemos exalar a Ti sobre qualquer situação. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, Santo, Jesus, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja acrescentada sobre todos, Pai, despedindo teu povo de regresso aos seus lares. Peça aos anjos guardando do mal e do pecado. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, não vai embora sem abraçar cada um que está neste lugar. Se Deus é por nós,